Opa, então, hoje é segunda-feira, por volta de 8h30 da noite. Eu tô aqui nessa infame praça, da qual eu não posso dizer o nome, mas é uma praça que, bom, eu venho aqui há muitos anos, né? Eu venho aqui desde a pandemia, né? Nas ruas ali atrás de mim, acabou a luz, né? Inclusive dá pra ver uma lanterna, um flash de celular piscando aqui atrás. Que por algum motivo caiu metade da luz, caiu só uma parte, né, da praça de luz, né? Então daqui para trás caiu a luz, mas daqui para frente ainda tem luz. E bom, enfim, nesse vídeo aqui eu queria falar um pouco sobre se ganhar dinheiro muda as pessoas, né? Eu sou um cara que os meus pais, né, eles são professores. Meu pai, ele é professor de escola estadual, a minha mãe é professora de escola municipal. Né? Minha mãe já aposentou, mas meu pai ainda trabalha, então eu venho de uma família de pais que os dois são professores de escola pública, né? E a minha carreira, assim, ela começou ali no Senai, onde eu fazia eletromecânica no Senai. Ali, fazendo eletromecânica no Senai, eu ganhava R$ 550 por mês, né? Quando eu entrei no Senai, eles fizeram um processo seletivo ali, né? Porque você tinha que fazer uma prova para entrar no Senai. E nesse processo seletivo, eu me destaquei ali, né? Eu fui uma das 5 pessoas ali, as primeiras 5 notas mais altas da prova, elas iam para a empresa que pagava mais, né? Porque no Senai, como era menor aprendiz, dependendo da empresa tinha um salário diferente, etc. E eu fui para a empresa que pagava mais justamente por eu ter tirado a maior nota. Uma das maiores notas, né? Eu e mais 5 outras pessoas também foram para essa empresa. E esse foi o meu primeiro salário, né, de carteira assinada ali no Senai, né? Inclusive a única coisa que tem na minha carteira de trabalho é o meu menor aprendiz ali no Senai, que ali eu recebi algo em torno de 550 mais alguns centavos que eu não lembro. Esse era meu salário no Senai, né? Isso ali até os meus 17 anos. Então esse foi meu primeiro salário. Meu primeiro salário foi R$ 550. Hoje em dia, esse mês aqui, né, novembro, ele ainda nem terminou ainda, mas esse daqui vai ser de longe o mês com o meu recorde de faturamento, né, o mês que eu mais ganhei dinheiro na minha vida inteira. Então, nesse mês aqui eu já cheguei, né, a gente está no dia 24, e eu já cheguei no lucro de R$ 170 mil, somando todas as minhas fontes de renda nesse mês. Inclusive eu vou fazer um vídeo atualizando as minhas fontes de renda, né? Eu fiz um vídeo falando das minhas fontes de renda quando eu ganhava 42 mil, fiz um vídeo quando eu ganhava 77 e agora eu vou fazer um vídeo falando das minhas fontes de renda agora que eu ganho 170 mil por mês em média. Né? Em média não, né? Porque só teve um mês, então é o primeiro mês que eu ganho tanto dinheiro assim. Então é o primeiro mês, na verdade, que eu ultrapasso a casa dos 100 mil reais por mês. Então é bem interessante. E eu queria contar um pouquinho da minha experiência de como é ver tanto dinheiro entrando na minha conta e todas as possibilidades, né, que esse tanto de dinheiro podem trazer para a vida de alguém. Eu, até o momento exato, eu ainda moro com os meus pais, mesmo ganhando todo isso de dinheiro por mês, eu ainda moro com os meus pais. E, bom, eu praticamente não gasto nada, né? Todo o dinheiro que eu tenho eu deixo, até nas minhas empresas, né? Eu deixo no meu CNPJ, na minha conta do banco do CNPJ. Eu nem jogo mais, antigamente eu jogava, né? Quando eu recebia o salário ali só. Na verdade, o meu salário de edição de vídeos, né? Que eu ganho trabalhando pro Skidsy, esse sim eu jogo sempre para pessoa física, mas de resto, todo o dinheiro que eu ganho com as minhas empresas à parte, né, que é a venda dos meus infoprodutos e também o próprio YouTube, esse dinheiro eu deixo na minha conta PJ mesmo. Não sinto nenhuma necessidade de jogar para pessoa física, porque eu de fato não gasto esse dinheiro, né, os meus gastos mensais eles não são altos. Eu não tenho nada, né, eu não tenho carro, eu não tenho casa, eu moro com meus pais. O meu maior bem, né, valioso assim, é o meu notebook, que é um MacBook Pro M4. É literalmente o meu bem mais caro, né? Tirando esse, o meu segundo bem mais caro é essa câmera que eu estou usando agora aqui, né, que é uma DJI Osmo Pocket, que vem junto com esse microfone. Depois disso, eu acho que vem, se eu não me engano, o meu iPhone, né, que é um iPhone 13. E o novo bem que eu adquiri, né, nesse final de semana eu fui para outra cidade, fui num shopping lá, e eu saí do shopping com um tênis de R$ 1.300 no pé. Nunca tive um tênis tão caro, é o tênis mais caro que eu comprei, é um New Balance, né? Não é aquela coisa de
Não é um Nike nem um Adidas, que normalmente a galera compra, né? Um New Balance, eu gosto da New Balance, eu acho tênis extremamente desconfortáveis, né? Eu nunca sou de comprar as coisas pelo status ou pelo... Até, às vezes nem muito pela estética, cara. Eu gosto de comprar as coisas pelo conforto. Então, e o New Balance é a marca que eu mais acho confortável. Não jantei ainda, né? Então acho que eu vou jantar daqui a pouco. E caramba, velho. Acabou mesmo a energia ali atrás. Bom, mas acho que vou pedir um lanche, né? Tem um lancheiro aqui perto que sempre fica aberto. Vou pedir esse lanche. Mas voltando aqui pro tema do vídeo, né? Se ganhar dinheiro muda as pessoas e se eu sentir que me mudou, né? Se eu sou diferente hoje em dia. Se isso mudou, bom, com certeza, inegavelmente mudou muito a visão que eu tenho do mundo e a visão que eu tenho de trabalho e a visão que eu tenho de recompensa pelo quanto você trabalha. E cara, eu acho que assim muda bastante uma pessoa quando ela ultrapassa ali os 100 mil por mês. Eu senti a minha mentalidade, né, dar tipo um estalo assim. Hoje em dia eu penso, eita porra, tem um bicho voando aqui. Hoje em dia eu penso muito diferente de como eu pensava antigamente, com a questão de... Tipo, antigamente eu não comprava coisas caras porque obviamente eu não tinha dinheiro para comprar essas coisas caras. Mas eu acho que as coisas elas vão escalonando proporcionalmente. E talvez quanto mais dinheiro você ganhe, mais fora da realidade você fica. Eu tô um pouco fora da realidade, né? Você, por exemplo, numa saída de ir no shopping, né? Eu e minha namorada, comprei algumas coisas para ela também, mas eu gastei mais comigo do que com ela. Mas numa ida ao shopping, eu gastei R$2.500 em um dia. Então, tem uma certa diferença, né? Uma coisa que pra mim seria inimaginável quando eu ganhava R$550. Quando eu ganhava R$550, eu tinha que ver direitinho, né? O que eu gastaria ali no final de semana, né? O quanto que eu pagaria de Uber, até as bebidas que eu ia beber, né? O quanto que eu ia gastar com comida, as roupas que eu ia comprar. Eu tinha que pensar muito mais. Eu lembro, inclusive, nessa época ali, que estava no Senai, eu tinha um aplicativo instalado no meu celular onde eu anotava centavo por centavo o quanto eu gastava por mês. Inclusive eu continuei anotando centavo por centavo até eu passar dos 10 mil por mês. Depois dos 10 mil por mês, eu ainda dava uma certa anotada ali, né? Eu ainda prestava atenção enquanto eu estava gastando por mês. Porém, depois de um certo valor por mês, né? Eu acho que depois de que eu consegui conquistar um salário com o Skidsy, que era um salário acho que girava em torno de $3.500 mais o bônus, depois que eu comecei com esse salário, eu já não me preocupava mais quanto eu estava gastando por mês. Hoje em dia eu nem vejo quanto eu gasto por mês, eu não me importo, porque não vai fazer muita diferença, eu não sou um cara muito gastão, então eu nem vejo as coisas, né? E às vezes eu perco um pouquinho da noção da realidade, né? Porque pra mim, hoje em dia, gastar R$300 num jantar é tipo, ok, foda-se, tá ligado? Ir no shopping gastar 1.300 com tênis, já não importa mais tanto, sabe? Não vai fazer diferença no final do mês. E isso é muito louco, né? Porque eu era um cara que contava os centavos, porque eu sempre fui muito assim, eu sempre gostei de ser independente, entendeu? Então, se o meu salário era R$550, era isso que eu tinha para gastar no mês. Raramente eu pedi algumas coisas para os meus pais, e os meus pais estão de testemunha, eu nunca pedi nada. Praticamente eu nunca pedia nada de aniversário, e quando chegava o aniversário eu pedia dinheiro na maioria das vezes. Nunca fui de pedir presentes, nem nada disso. Não me importava muito. Cara, eu lembro que quando eu era criança, eu gostava de ver dinheiro vivo. Eu gostava disso, realmente eu gostava. Tinha alguns tios meus que tinham um comércio, né? Eles tinham um comércio de... acho que eles vendiam capinha de celular, essas coisas. E muitas vezes, eu lembro especificamente desse dia, na verdade, que fizeram uma rifa e você pagava com dinheiro físico, né? O número ali da rifa. E chegou num ponto onde tinha um bolão de dinheiro assim, minha tia tava contando. E eu achava muito louco a sensação de ter dinheiro na mão, né? Desde que eu era criança eu gostava muito de, nos aniversários, sempre pedir dinheiro, então às vezes eu acumulava ali, né, o dinheiro dos aniversários, dos dias das crianças e todas as outras datas comemorativas, tipo Natal. Eu sempre pedia dinheiro para todos os familiares e sempre pegava esse dinheiro e tentava sempre fazer um bolo de dinheiro ali na minha carteira bem grande. Eu achava muito legal, eu achava legal dinheiro físico, eu achava muito legal. Hoje em dia faz muito tempo que eu não uso dinheiro físico, né? É tudo sempre no celular ou no cartão e essas coisas. Então raramente eu tenho dinheiro físico na minha carteira, não ando mais com isso, né? Eu acho até engraçado porque
Às vezes algumas pessoas param pedindo dinheiro e eu até daria, de verdade, eu daria, porra, se o cara tivesse com fome, quisesse comer alguma coisa, eu até daria um dinheiro ali pro cara comprar, mas a verdade é que eu sempre recuso, porque eu não ando com dinheiro físico, né? E às vezes eu tô longe de algum lugar, normalmente quando eu tô perto de algum lugar que é, tipo, que dá pra você comprar alguma coisa, eu sempre compro alguma coisa, né, para a pessoa comer, ou se eu tô comendo alguma coisa e compro coisas extras, eu sempre dou pra pessoa. Inclusive ontem eu tava perto do McDonald's, porque eu tinha feito uma viagem, não tinha ido pra outra cidade, e eu cheguei a comprar, eu tinha comprado umas 3 Skol Beats, né, e eu acho que eu comprei demais, eu não ia tomar 3 Skol Beats. Daí passou um cara, ele perguntou, cara, nesse momento, ontem eu me senti um pouquinho mal, porque eu senti que eu não tô passando a vibe que eu queria passar. Ou seja, foda-se também, não importa muito como as pessoas me veem. Mas o cara, ele me parou, eu tava sentado num ponto de ônibus, né? Tava tomando minha Skol Beats num ponto de ônibus. E o cara me parou e ao invés dele pedir dinheiro ou pedir alguma coisa, ele olhou pra mim e pediu um cigarro, né? Tipo, pelo jeito que eu tava ali no lugar que eu tava, ele já presumiu que, ok, esse cara deve fumar. Porque nenhum filho da puta fica sentado essas horas num ponto de ônibus bebendo, né? Sem fumar. Daí ele perguntou se eu tinha um cigarro, falei que não, mas eu tinha uma Skol Beats, dei uma Skol Beats pra ele, né? Eu sou totalmente partidário com a ideia de apoiar o alcoolismo, mentira, tá? Inclusive, às vezes eu recebo alguns comentários de tipo, porra, cara, tu não devia falar de álcool assim, tem gente que tá tentando parar de beber, é uma merda você ficar falando disso publicamente. Eu sei, eu também tô, tá? Eu tô há mais de 5 anos tentando parar de beber, todo final de ano eu sempre prometo no meu aniversário, esse é o último ano, não vou beber mais. E depois, em fevereiro, já estou bebendo de novo. Então eu sei, é difícil e eu tenho esse pequeno problema de extrapolar às vezes, né? Antes eu me limitava muito mais porque eu tinha a limitação do meu salário, né? Então não dava para eu sair comprando bebida todo final de semana porque uma hora os R$ 550 que eu tinha ali iam acabar. Então, principalmente ali no ensino médio, eu me limitei muito a bebidas curtas, bebidas baratas, tipo corote, porque era o que cabia no orçamento. Isso é inclusive um dos riscos de você começar a ganhar dinheiro, né? Porque agora que eu tenho dinheiro, eu posso comprar qualquer garrafa de vinho que eu quiser, qualquer bebida que eu quiser, eu não preciso mais me limitar nesse quesito, né? Então, às vezes eu extrapolo. Bom, tem um histórico de extrapolar com álcool desde que eu tinha 15 anos de idade, mas hoje em dia já não existe mais o peso financeiro, né? Porque antes, quando eu extrapolava com álcool, eu tinha um certo peso financeiro, né? Hoje em dia não importa mais, eu posso gastar o quanto eu quiser com álcool que talvez assim, só se eu comprar uma Royal Salute todo dia, né? Mas é muito difícil ter um impacto financeiro por comprar álcool, então é foda, mas eu não queria parar. Na verdade, eu penso muito mais em parar com álcool, não um pouco sim pelo estrago social que ele traz, porque de fato o álcool ele traz um estrago social, né? Quando você bebe álcool você fica meio sem filtro, muito capaz de você acabar às vezes falando coisas que você não devia, ofendendo pessoas, às vezes sem querer, por uma sinceridade muito grande, né? Uma sinceridade exacerbada, sem filtros às vezes, ela é bem tóxica. Então isso que é o foda do álcool. Mas eu planejo muito parar de beber mais por causa dos efeitos físicos, né, do meu corpo que eu sinto. Hoje em dia eu tenho dado uma boa engordada, em boas partes por causa do álcool, né, porque ele soma muitas calorias, então antigamente era difícil eu engordar porque eu era limitado apenas às comidas, e é difícil você engordar comendo feijão, arroz e carne, né. Agora quando você adiciona o álcool ali, uma Skol Beats é 230, 220, eu acho, calorias, é coisa pra caralho. 3 Skol Beats é o equivalente a uma refeição grande pra caralho, né, de arroz, feijão e carne. Então, muito fácil engordar com álcool, eu tento parar com isso. Antes eu não engordava tanto porque eu tinha uma vida, eu fazia exercício, né, eu ia pra academia, eu andava bastante de bike, então eu tinha uma vida ativa ali, né, de certa forma. Principalmente quando eu voltei de São Paulo, porque quando eu voltei de São Paulo eu comecei a focar bastante na minha dieta, comecei a consumir muito mais calorias, de maneira saudável, né, sem ser o álcool, e comecei a me exercitar bastante. Depois, quando eu criei o canal, eu parei de me exercitar, então já faz uns 4, 5 meses que eu não vou pra academia. E agora tá começando a ter os efeitos no meu corpo, né? Eu tô começando a ficar um pouquinho mais gordo, aquela barriguinha de chope, né? E se eu me manter assim, eu vou chegar aos 35 com, de fato, aquela barriga de chope, não é meu plano. Então eu pretendo voltar pra academia. Não sei quando, ainda tô tentando
encaixar na minha agenda de certa forma, né? Porque antigamente eu ia na academia naqueles horários de gente aposentada ou de gente rica, que era às 11 da tarde ou 3 da tarde. Esse era o horário que eu, ou de desempregados. Esse é o horário que eu ia na academia. Só que agora, como eu tenho mais um trabalho, né, em cima do meu trabalho que eu já tenho com o Skidsy, eu tenho mais esse trabalho aqui que é gravar vídeos. Então fica difícil para mim dar uma pausa ali, porque eu tento manter o meu trabalho com o Skidsy das 9 da manhã até umas 4 da tarde. Depois das 4 para frente eu me dedico apenas ao YouTube. Então fica difícil, né? Tipo, o horário ideal para mim, para ir para academia, ia ser tipo ali pelas 5 da tarde. Só que às 5 da tarde é o horário de pico, né? É o horário de pica na academia. Então é foda ir nesse horário. Então eu não sei, eu tô tentando achar um horário diferente, ou achar uma academia que é mais vazia, não sei direito o que eu vou fazer, mas pretendo ou treinar em casa, né? Eu treinei por alguns meses ali em casa. Eu tenho uns pezinhos lá em casa, dá pra treinar, tem também um banco. E tem barra também, então dá pra fazer supino, dá pra treinar tudo ali, né? Só você dar uma improvisada. Mas nem se compara com uma academia de verdade, né? Mas pretendo voltar pra academia. Inclusive ano que vem eu pretendo começar a morar sozinho, né? Alugar um apartamentinho. Queria comprar um carro também, né? Meu amigo me deu a dica de comprar um Tigo 7 Pro. Parece ser um carro muito foda. Eu sempre quis ter um HR-V. Eu sei, eu tô soando muito tiozão agora com esses nomes de carro, né? Qualquer cara na minha idade iria, sei lá, querer ter um Lancer, um Civic, tá ligado? Um Golf, mas não, eu quero ter eu sempre quis ter um HR-V. Não sei porquê, eu sempre gostei do HR-V, eu acho um carro muito foda. E eu acho que melhor que o HR-V, pelo que eu vi, é um Tigo 7 Pro Max, né? Tipo iPhone. O carro é tipo a porra de um iPhone. Parece ser um carro interessante. É um carro que me parece bem útil, né? Eu sinto que dá para você deitar os bancos ali atrás, botar um colchãozinho, né? Dá para você sair viajando, parece ser um carro confortável. Ele tem um teto solar panorâmico que eu acho a coisa mais linda do mundo. E eu compraria ele 0 quilômetros, né? Então acho que no site, na concessionária, tá 170 mil, um Tigo 7 Pro 0 quilômetros, então isso é muito foda. É um preço bem barato para um carro que oferece tanto, né? Porra, 170k é um Civic, cara. Um Civic de 4 anos atrás, entendeu? Então, parece ser um custo-benefício bem bom. Não sei, tem alguns planos, né? Porra, seria muito foda comprar um Tigo, botar uma cama atrás e sair viajando aí. E foda-se. Ia ser bem foda. É um plano interessante. Mas eu acho que eu vou começar um pouquinho mais devagar, vou tentar alugar um apartamento aqui na minha cidade. Porque, eu já morei sozinho, né? Quando eu fiz 19 anos, eu me mudei para São Paulo, para o centro de São Paulo, aluguei um apartamento lá e morei lá por alguns meses, 4 meses, pouca coisa, mas deu para ter um pouquinho da sensação do que é morar sozinho. Só que eu não gostei de São Paulo, não me dei muito bem em São Paulo, então vou ver como é que vai ser aqui, né? Vai que aqui é diferente. Pô, aqui na minha cidade eu já estou acostumado com as coisas, né? Eu devia ter feito isso antes de ter feito uma mudança tão radical, cara. Mas foi muito importante porque esses 4 meses que eu tive em São Paulo, eu foquei muito. Foquei pra caralho. Né? Tipo, quando eu tinha me mudado pra São Paulo, eu tinha uma reserva de emergência de 36 mil. E no mês que eu me mudei pra São Paulo, eu ganhava R$2.000 por mês. Tá ligado? Daí em São Paulo, eu escalei a minha renda de R$2.000 por mês pra tipo 15 mil constantes durante vários meses. Depois cheguei em 20. Então, ter me mudado para uma cidade grande e ter o peso de, porra, eu tenho que pagar contas, né? Eu tenho que pagar aluguel, tenho que pagar contas, tenho que pagar a minha comida, não tem ninguém aqui para me ajudar. Isso fez com que eu escalasse a minha renda bem rápido. Mas não recomendo não, tá? Nada do que eu fiz em São Paulo não era, tipo, não dava para fazer aqui na minha cidade, entendeu? Eu poderia ter feito todas as coisas aqui na minha cidade, mas eu acho que eu precisei desse choque de realidade de São Paulo para, tipo, eu realmente, que nem os gringos falam, né? Lock in. E daí, tipo, realmente concentrar no trampo e, porra, pegar mais cliente, trabalhar mais, etc. Então foi uma experiência interessante, né? Eu saí da minha cidade ganhando R$2.000 por mês e voltei ganhando 15k. Então foi uma experiência foda, mas eu acho que tem maneiras mais saudáveis de você fazer isso. Bom, eu precisava pedir um lanche agora que eu tô começando a ficar com fome, mano. Mas eu acho que eu nem cheguei muito no ponto desse vídeo, pra ser sincero. Mas, dando resumo do que eu queria dizer com esse vídeo, eu acho que o dinheiro não muda você. Ele talvez só intensifique o que você já é. Eu acho que, por exemplo, quem
sempre foi de exibir para os outros as coisas, quando ficar rico vai exibir também, entendeu? Tipo, é aquele cara que quando ele era pobre, ele exibia o Uno quadrado dele, ou o Gol quadrado dele, tá ligado? E quando ele ficar rico, ele vai também exibir a Mercedes, ele vai também exibir a BMW, mas não porque ele ficou rico, mas sim porque ele sempre foi assim, entendeu? Eu sempre fui assim, eu sempre gostei de, ir pra praça, eu sempre gostei dessas coisas. Então, quando eu fiquei rico, quando eu comecei a ganhar um dinheiro bom, isso intensificou, entendeu? Então, hoje em dia eu gosto muito de vir para praças, eu gosto ainda de beber, eu gosto dessas coisas, entendeu? Eu não gosto de ir para lugares, é legal, entendeu? Eu não vou mentir. Às vezes eu vou num restaurante caro e gasto 500 conto ali, gasto, tá ligado? Vou no shopping e compro um tênis de 1.300 que nem eu comprei, mas a maior parte do tempo eu sempre gosto do estilo de vida que eu já vivia, entendeu? Não me senti incomodado, cara. Não, inclusive, eu diria que eu ganhar mais dinheiro não necessariamente me deixou mais feliz. Porque mesmo quando eu ganhava 550, mesmo quando eu ia para praças, mesmo quando eu bebia bebidas baratas, eu já era feliz. Eu já gostava da minha vida daquele jeito, eu não queria mudar nada, não me sentia desconfortável naquela posição. Então, agora que eu tenho uma posição melhor financeira e tenho uma classe social maior, mais elevada, isso não alterou minha felicidade, né? Eu não consigo dizer que, porra, eu era pobre e triste, agora sou rico e feliz. Não tem mesmo, não existe essa ligação. Para algumas pessoas talvez tenha, depende de onde você veio. Talvez você vivesse uma vida quando era pobre muito ruim, né, precária. Eu, graças a Deus, não vim de uma vida assim, né? Meus pais são professores, mas tipo, a gente sempre morou na nossa própria casa, a gente sempre teve comida, a gente não passou nenhuma dificuldade em nenhum sentido, entendeu? Meu pai passou muita mais dificuldade que eu, né? Meu pai, ele nem veio da minha cidade, né? Ele morava em outra cidade, veio pra cá, ele vem de um histórico um pouquinho mais conturbado, assim, né? Questão financeira. Mas eu não vim desse histórico, graças a Deus, mas eu não sinto que eu mudei psicologicamente ou até no estilo de vida quando eu comecei a ganhar mais dinheiro. Obviamente, hoje em dia, eu posso me dar alguns luxos, como eu não vejo preço de Uber, quando eu vou no restaurante eu não vejo o preço de quanto eu estou pagando, né? Então, para essas coisas, principalmente para serviços e comida, para essas duas coisas eu não vejo mais preço, eu não me importo, entendeu? Não me importo. Quando o assunto é comer bem ou pedir um Uber mais caro por questão de segurança ou por questão de conforto, né? Nisso eu não meço preços, mas tem algumas outras coisas que eu ainda dou uma segurada, entendeu? Por exemplo, eu não preciso de um celular do ano, né? Eu tenho um iPhone 13 e ele me atende muito bem, eu não preciso comprar um iPhone do ano ou coisas assim, entendeu? Até em carro, porra. Pessoas que ganham o que eu ganho por mês já estariam mirando ali numa Porsche, né, numa BMW, eu não. Eu prefiro um carro que seja realmente um utilitário. Eu não vejo uma Porsche 911 como um bom utilitário, né? Eu acho que é muito mais de uma coisa de mostrar para as pessoas ou dizer eu tenho isso, eu não sei, eu realmente não vejo a utilidade em ter um carro esportivo de luxo como uma Porsche 911, não vejo. Eu acho muito mais interessante. Se for para ter um carro caro, que você tenha uma RAM, entendeu? Que você tenha um carro grande, espaçoso, onde você possa fazer umas boas viagens, onde você possa levar bastante coisa junto com você, né? Eu prefiro muito mais coisas utilitárias. Então, se é útil para mim de alguma maneira, talvez eu considere gastar mais, entendeu? Mas se eu não vejo utilidade, eu não sei por que eu vou gastar tanto dinheiro assim com uma coisa que na minha visão ia ser só, tipo, entre aspas, inútil, né? Porque vamos ser sinceros, uma Porsche 911 ou, sei lá, uma Ferrari, uma Lamborghini, uma BMW, dependendo do modelo, ela é muito mais um carro de, tipo, porra, você acelerar ali, você passar e chamar atenção e etc. Um Tiggo 7 não chama atenção, cara. Não chama atenção essa porra. Mas é um carro que, na minha visão, é muito mais útil do que uma Porsche, entendeu? É muito mais barato, eu sei. Talvez tenha SUVs mais caros também, mas você tem que levar muito em conta do porquê você quer aquilo, entendeu? Porque na minha visão, eu não vejo uma Porsche sendo útil. Eu acho que ela chama atenção demais, eu acho que ela é cara demais, e eu acho que ela não tem utilidade o suficiente para o preço que você vai pagar nela, entendeu? A não ser que você seja fascinado por motores e sei lá, mano,
0 a 100 em 3 segundos, mas na minha visão isso não importa, cara. Eu não tô cagando se eu vou fazer o 0 a 100 a 5 segundos ou a 15, foda-se, velho. Eu gosto de comprar coisas úteis. Se a coisa é útil, daí eu considero gastar um bom dinheiro. Se a roupa é boa, daí eu considero gastar um bom dinheiro com essa roupa. Por exemplo, esse tênis que eu comprei da New Balance de R$1.300, ele não é uma porra que chama atenção. Se você vê alguém andando com isso aqui na rua, você não fala, pô, essa merda custa mais de R$1.000. Você não vai falar isso, você não vai achar isso. Mas ele é muito confortável. E eu comprei por causa disso. Entendeu? Então depende muito do porquê você compra as coisas, entendeu? Eu acho que você ganhar dinheiro não muda você, só intensifica os seus traços. Desde que eu ganhava R$550 por mês, eu só comprava as coisas se eu achasse que elas eram extremamente úteis para mim. E agora que eu tenho dinheiro, eu também compro as coisas só quando eu acho que elas são extremamente úteis para mim. Meu MacBook, por exemplo, eu paguei caro nele, mas ele é útil pra caralho. Esse final de semana eu viajei para outra cidade e eu usei ele para trabalhar. E foi útil pra caralho, eu paguei 18 mil nele. Mas foi um bagulho que, tipo, eu falo, caralho, isso vale a pena gastar 18 mil, tudo bem. Eu deveria, né, porra, se eu viajasse pro Paraguai ou pros Estados Unidos eu poderia comprar muito mais barato ele. Mas eu precisava de um negócio rápido, porque eu queria fazer essa troca de setup logo, porque meu PC antigo estava dando alguns problemas. Então decidi comprar aqui mesmo no Brasil e paguei um preço um pouquinho acima do que você pagaria no Paraguai ou nos Estados Unidos. Mas para mim compensou e é uma coisa extremamente útil. Então é uma coisa cara, mas é uma coisa muito útil. Então pra mim valeu muito a pena comprar. Esse tênis foi caro, porra, R$1.300 um tênis é caro pra caralho, né? Bem fora da realidade. Mas eu achei ele muito confortável e foda-se, comprei. Talvez não seja a coisa mais bonita do mundo, talvez não chame tanta atenção contra alguns outros tênis da mesma categoria, pelo mesmo preço. Mas pra mim, eu prefiro ter um tênis assim, que é um pouquinho mais discreto, mas que entrega muito conforto e que é muito útil. Eu acho que esse vídeo vai ficando por aqui, né? Não sei direito quanto tempo vai ficar ele, eu só sei que eu tenho que comer agora, então vou pedir alguma coisa para comer e até o próximo.